um exemplo também que ocorreu aqui mesmo no bairro, de uma dona de 29 anos. Ela foi fazer uma lipo, aí ela teve uns problemas na hora da cirurgia, aí ela acabou falecendo, deixando duas crianças, um de apenas 5 anos e uma de 2 aninhos. Então, para você ver até onde uma pessoa pode chegar com esse tema da beleza. Qual que é o limite para isso? Até onde a pessoa pode ir? No caso, essa pessoa que ela comentou, né, essa pessoa ela tinha problemas, que ela não pode fazer cirurgia, porque não cicatriza. E ela correu esse risco mais pelo benefício, e não querendo, por mais que fosse ela queria aquilo, sem pensar no que seria, que aconteceria. Algumas pessoas não têm um limite, até onde. Eu também estava conversando com a Agnes, uma dona que trabalha comigo, empresária, e hoje mesmo, na hora que eu estava vindo para a escola, a gente estava comentando esse trabalho. Aí foi quando ela me falou assim, que a mãe dela, ela fez uma lipo, aí ficou perfeita, sabe, ficou com o corpo que queria, na verdade. Só que a mãe dela teve algumas complicações e faleceu logo em seguida por conta dessa lipo que ela fez. Ou seja, a mãe dela não aproveitou nada do novo corpo que ela teve, e ela acabou perdendo a mãe cedo, na verdade. Então, realmente as pessoas não têm limite quando se trata da beleza. A maioria das pessoas não tem. Achei assim uma apresentação interessante, mas uma coisa que chamou muita atenção no grupo de vocês, que reflete muito essa realidade de certa forma. Vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moças num grupo que vai falar de beleza. Né? Você já entendeu onde é que está outro lado da dificuldade? Cadê os rapazes? A beleza não faz parte do contexto masculino? Né? Ou até onde vocês tiveram essa dificuldade de pesquisar, e eu acho até que a própria falta de um elemento masculino no grupo, né, também contribui para a ausência desse foco. Né? Eu acho que vocês levaram o trabalho de vocês para o aspecto estético, né? Mas não levaram, não conseguiram, por exemplo, abordar uma questão que eu acho que é interessante, que é essa discriminação, né? Que existe na sociedade e até onde ela interfere, até onde a beleza, vocês colocaram ali, né? O homem, quem se preocupa mais, o homem ou a mulher, né? Mas vocês fizeram uma pesquisa, mas vocês a partir dela não conseguiram dizer ou pesquisar o que acontece, qual a influência e qual a influência dessa beleza que você pode olhar quando você constata que quem se preocupa é a mulher, onde está o aspecto que interfere na educação da família, que é o aspecto do machismo na sociedade, né? Eu acho que vocês podiam ter abordado bastante essa questão, vocês até falam de ética lá na frente, né? Mas dentro da ética isso poderia muito bem ter sido levantado, né? Até onde o homem tem que ter um padrão que passa pela violência, que é o músculo, que é a força, né? Ele passa pela violência quando poderia passar pelo cuidar dele, né? Ou seja, você tem um aspecto físico, mas você está cuidando do filho, você está cuidando da família, você está cuidando da esposa, né? Mas o aspecto da estética no homem ainda é voltado para a violência. Então eu acho que essa também teria sido uma abordagem interessante para vocês terem levantado essa parte. Não, só emendando no João aqui, né? Eu achei assim, as respostas são ótimas quando
uma pergunta que você acha que é muito óbvia, as pessoas entendem de formas diferentes. Né? Isso é bem legal. Mas é muito interessante porque, assim, se elas entendem de formas diferentes, quando se pergunta quem se preocupa mais com beleza, elas são unânimes em dizer mulher. Né? E é isso que o João está falando, é muito importante de pensar, eu acho. Né? Qual é esse lugar da mulher no mundo que a gente vive e por que esse lugar da mulher vinculado ao lugar da beleza? Né? E como que se pensa o que é ser mulher nesse mundo? Porque é bastante interessante, por exemplo, que no mundo, né, rural, nos estudos sobre o mundo rural, a mulher é muito mais avaliada, não em termos estéticos, mas em termos da capacidade dela de ser mãe, né, de ser uma boa mãe de família, e uma boa educadora, até uma boa parideira. Né? Assim, no sentido de ser uma boa mãe, de conseguir produzir filhos e criar esses filhos de uma forma adequada. E aí a gente vê esse deslocamento desse modelo para um modelo que é essencialmente estético. Né? E vale a pena pensar, porque assim, isso é legal de pensar como uma coisa pequena que aparece no trabalho de vocês, está falando de todo um contexto social maior de relações de gênero. Né? Então, é bem interessante porque, por exemplo, tem 2 homens aí mais velhos que quando se pergunta para eles o que é beleza, um deles fala, boa aparência, cabelo cortado, barba feita. Bem arrumada, barba feita e cabelo cortado. Então, eles se remetem a eles e a uma condição específica. Né? Mas quando se pergunta quem se preocupa com a beleza, todos são unânimes de dizer, não, são as mulheres. Né? Então, esse perfil de grupo também não é à toa. Né? E o que isso diz do lugar da mulher e do homem na nossa sociedade? Né? Porque todas as outras respostas são variáveis. Né? Às vezes você pergunta a beleza, a pessoa responde a beleza para o parceiro dela. Então tem uma que fala, não, tem que ser mais baixa do que eu. Então, né, a beleza não é pensada de forma abstrata, mas como parceiro ideal. Né? Tem uma que é interessantíssima. Quem que define beleza? O rádio. Né? Eu falei, é interessante, o rádio não tem esse caráter visual. Mas na hora que se pergunta quem se preocupa mais com a beleza, todos é a mulher. É bem legal, assim, é isso que eu acho que foi difícil para vocês trabalhar com essas respostas abertas. Né? Vocês não sabiam muito bem o que fazer, mas acho que essa experiência de pesquisa de vocês mostra o quanto fazer pesquisa é difícil. O quanto a gente depende da boa vontade dos outros. Né? É bom que quando alguém ligar para vocês, ou chegar para vocês e falar, queria fazer uma pesquisa, vocês vão ter mais boa vontade, vocês não pegarem essa coisa, né? Como é duro depender do outro para responder, né? Como as perguntas podem ter interpretações muito diversificadas, e como às vezes a pergunta fechada esconde isso. Né? E quando vocês fazem pergunta aberta, essa dificuldade aparece mais. Eu acho que fica uma sugestão mesmo para o grupo para tentar colocar mais em evidência essa questão do preconceito mesmo. Preconceito em todos os níveis. Tá? E até, justamente como a professora disse, como todos foram unânimes em dizer que a mulher é mais vaidosa, não só mais vaidosa, mas que se preocupa muito com a estética, né? Esse preconceito de gênero mesmo, sabe? Qual o nosso papel, enfim. Mas o que nós temos que fazer para melhorar da mulher, né? Melhorar essa visão, né? Essa visão unânime. Eu não sei mais o que é a matéria. Eu não sei se eu posso fazer pergunta ou falar sobre. Alguém fala comigo. Você pergunta ou falar sobre você? Não, você pergunta para eles, não sei se eu posso. Assim, vocês falaram sobre a